Futebol na Copa, chegamos ao 6º dia de Copa do Mundo, a maior festividade futebolística, ousaria dizer esportiva, tá? Você prefere Copa do Mundo ou Olimpíada? Eu sou mais Copa do Mundo, mas chegamos aqui ao 6º dia, no final do 6º dia, estou com a camisa aqui da Argentina, vocês já podem imaginar por quê, Lionel Messi se torna o maior artilheiro da história das Copas, 3 gols. Exatamente, não ouviu errado. 3 gols contra a Argélia, chegando com esse hat-trick aos mesmos números de gols do Klose, com 16, e é o artilheiro da Copa do Mundo. Mas o vídeo não é só sobre isso. Esse vídeo aqui vai ser um resumão para você que bateu a cabeça numa pedra, estava escondido, sem acesso à internet, no meio do mato, e não sabe o que está acontecendo. Voltou à civilização, então vem comigo porque eu vou dar um resumo no que foram esses 6 dias de Copa do Mundo. Vamos começar pela estreia México e África do Sul, jogo de ida e volta mais longo da história. Jogo de ida lá em Joanesburgo, lá em 2010, aquele empate por 1-1, gol do Tchabalala da África do Sul, gol do Rafa Marques do México. O jogo de volta, que a gente brinca, agora em 2026, na estreia da Copa do Mundo, no Estádio Azteca, que é o estádio que mais recebeu jogos de Copa do Mundo na história, inclusive também o que mais recebeu aberturas, contando aí com a sua 3ª abertura, o México sendo o país que mais vezes foi sede da competição. Resultado: vitória mexicana, uma vitória que não dá pra colocar grandes defeitos, porque o México pegou a seleção da África do Sul, que é diferente aí do que aquele jargão que tem que ficar pra trás, até com grande parte de preconceito, de que a seleção africana, na verdade, é uma seleção física, e que os asiáticos, eles são baixos, ingênuos, mas muito dedicados. A gente tem que deixar estereótipos pra trás, tem nada a ver. África do Sul é um time que joga e deixa jogar, por isso tem um carinho no meu coração, gosto de ver jogos da África do Sul. Metade do time pra trás da base é uma Mamelodi Sundowns, que você que acompanhou a Copa do Mundo de Clubes viu contra o Fluminense, pode perceber que era um time que gostava de sair jogando com o jogo apoiado, bola no chão, com o risco de sair jogando desde lá de trás, mas conseguindo também as suas conquistas. E do meio pra frente, a base é o Orlando Pirates, um dos maiores times da África do Sul. Então, quando eu falo de riscos, foram cometidos e dessa vez não trouxeram tantos bondos assim para a equipe da África do Sul. México consegue o primeiro gol da Copa do Mundo numa roubada de bola pelo Quiñones, que foi o grande astro dessa estreia, fazer 1-0, e dele participou do segundo gol, chegando, arrastando muito bem a bola pelo meio, ativando no lado direito, cruzamento à área, e Raul Jiménez fez de cabeça. Ele que sofreu uma lesão no crânio em 2020 com o Davi Luiz, que só queria dar alegria ao seu povo, mas na verdade acabou prejudicando a vida de Raul Jiménez, claro, que sem querer, ele escapa da morte por uma lesão na cabeça e depois, 6 anos depois, faz o gol de cabeça, o primeiro gol dele em mundiais, e aí chegou na vitória do México por 2-0, mas o destaque dessa partida foi o hat-trick de Wilton Pereira Sampaio, que aplicou 3 cartões vermelhos, tá? 3 cartões vermelhos equivalem a 3 gols para o árbitro, não sei, mas foi um dos grandes protagonistas aí, o brasileiro. Depois tivemos a vitória da Coreia do Sul contra a Tchequia, 2-1, Tchequia sim, um time muito físico, um time feio de se ver jogar, porque são jogadores altos, fortes e que depende muito de um jogo com bola na área, lançamento à área, bolas longas. Foi assim que conseguiu seu gol, no latereio, que o lançamento à área consegue fazer 1-0, mas a Coreia do Sul que jogou muito bem, a partida que o Lee Kang-in fez é loucura, jogador do PSG. O Son não fez sua grande partida, mas mesmo assim conseguiu colaborar bem, e o time da Coreia do Sul consegue chegar à virada com 2 gols. Um gol aí do Imbeon, que jogou muito, e o gol da virada foi do... Vou pegar até o nome dele aqui, porque é um nome complicado. O gol da virada foi do Hyun-Hyo Ho. Tá aí a virada da Coreia do Sul. Assim acabamos o primeiro dia de Copa do Mundo, mas tinha muita coisa por vir, lembrando que esse é o grupo A, por isso, logicamente, esse é o primeiro. E aqui a gente já vai pro grupo B. Entre Canadá e Bósnia, não tivemos Davis, não tivemos Dzeko como titulares, e tivemos um empate, inclusive o Canadá, que nunca venceu na competição, nunca conseguiu os seus 3 pontos no mesmo jogo. Estados Unidos goleia o Paraguai, do time inconstante do Pochettino. Esse time é capaz de ser goleado, como foi, por exemplo, em datas FIFA passadas, e é capaz de golear, como foi contra o Paraguai, que não é uma equipe fraca não, consegue classificação para a Copa do Mundo, algo que não vinha desde 2010, mas os Estados Unidos com 2 gols de Balogun, inclusive, detalhe que o Balogun ele é
no jogador dos Estados Unidos, mas por novas questões aí de nacionalidade, por regras que o Trump quer aplicar, ele não seria eleito para defender as cores dos Estados Unidos, que inclusive é a seleção que participou da grande zebra da história das Copas do Mundo, lá em 1950, com o time amador vencendo a seleção da Inglaterra com gol de um haitiano, que muita gente tentou evitar jogar, também por detalhe de nacionalidade, e no final conseguiu sim fazer parte do elenco dos Estados Unidos e fazer o gol. Só esse parênteses aí. Vitória de 4-1, 2 de Balogun, um gol contra do Bobadilha e o gol do Reina. E o gol do Paraguai, sabe de quem foi? Do Maurício. Ele mesmo, jogador do Palmeiras. Foi aí naturalizado paraguaio para jogar a Copa do Mundo e jogou o Maurício, brasileiro paraguaio, fazendo o gol no 4-1. Próximo jogo de Copa do Mundo, tivemos um Catar e Suíça, que a Suíça jogou melhor. Era claramente uma melhor equipe, uma melhor seleção. Jogo, um ritmo de amistoso, só que aí quando você abaixa a guarda, é aí que as coisas se dificultam para você. A Suíça poderia ter feito 2, 3, quiçá 4 gols. Abaixou a guarda, o jogo realmente estava bem fácil, bem controlado, mas aí no último minuto, provando que a Copa do Mundo é imprevisível, acabou com o sonho de todos os suíços que imaginavam da vitória. O gol no último lance, gol de Murren, lá nos acréscimos, que acabou com o sonho suíço e também com o sonho de quem apostou no time da Suíça, né? Porque esse golzinho do Catar quebrou e faliu muita gente, menos a banca. Essa nunca falha e tá sempre tirando o seu dinheiro. Vamos ao próximo jogo, Brasil 1. Marrocos também 1. Marrocos que jogou pela primeira vez com uma seleção 11 jogadores que nenhum deles nasceu em território marroquino. Já falamos sobre isso no Instagram, inclusive segue lá, @fute.e.bola. E uma seleção brasileira de uma estreia bastante ruim, 30 minutos horríveis, podemos dizer assim. Um jogo muito mal do Casemiro, jogo muito ruim do Ibañez, e um jogo que o Paquetá foi escolhido para fazer esse lado direito caindo para dentro, deixando o corredor direito a ser explorado pelo lado brasileiro. Mas o Ibañez não é esse jogador, não tem essa característica, diferente do Wesley, que foi uma pena ter sido cortado. Então o Brasil perde a utilização desse corredor, ficou um jogo estéril pelo lado direito, um jogo com jogadores próximos a si, mas não do jeito positivo, mais embolados do que propriamente relacionando. Um lado esquerdo que foi salvo pelo gol do Vinícius Júnior, porque até então era o Brasil que perdia muitas bolas, o Marrocos com mais posse, mais finalização, e o Marrocos que vinha sufocando a seleção brasileira, tinha chances, até que o gol sai no contra-ataque, uma bola que o Paquetá acaba recebendo de costas, perde a bola. Essa bola de costas também é um detalhe para a seleção brasileira, porque vem acontecendo muito, e não só com o Paquetá, muito com os meias do Brasil, recebem a bola de costas, não tem para onde devolver, não tem para onde girar, acabam perdendo essa bola, e no contra-ataque o Brahim Dias liga o Saibari, fazendo 1-0, sofando o Alisson, mas ele acho que ele falhou, passou do ponto, né? Saiu da área, ou ele sai da área para rasgar, ou então ele tinha que ter saído melhor do gol, ficou no meio do caminho, acaba levando 1-0. O Brasil desenterra com o Vinícius Júnior. A gente que sempre cobra protagonismo do Vinícius Júnior, tá aí, foi a grande notícia do Brasil positiva, foi o protagonismo do Vinícius Júnior. Realmente a gente cobra que ele precisa chamar o jogo para si, chamou numa bela jogada individual, bola de Bruno Guimarães, ele corta para dentro, bate muito bem, fazendo 1-1. Aí o Brasil até melhora no jogo, depois disso, muito em parte no segundo tempo. Quando o Rafinha cai pela direita e o Paquetá centraliza um pouco mais, caindo pela esquerda, melhora o jogo do próprio Paquetá. Aí sim o Paquetá entra na partida. É um segundo tempo muito mais equilibrado do Brasil, mas a gente também não pode falar que foi um grande jogo da seleção brasileira. Sai com um empate que, pelo que foi a situação, pelo que os dois times apresentaram e pelo que os dois times esperavam aplicar no jogo, o Marrocos foi melhor na partida e foi 1-1 que agora vai depender do Brasil golear o Haiti, até porque o Marrocos joga contra o Haiti na última rodada já sabendo a quantidade de saldo que precisará fazer contra o Haiti, então é muito importante que o Brasil goleie esse jogo. O Endrick ficou no banco, não tem nada a ver, eu fujo dessas coisas de é patrocinador, não tem nada a ver. O Endrick é um jogador que perde muitas bolas, ele é meio anárquico, então acredito que por isso o Ancelotti opte por não colocar ele, mas eu discordo da tese. Eu compreendo qual é o motivo, mas eu discordo completamente. Para mim, ele teria sim que ter minutos, principalmente o time precisando da vitória com um empate. Também tivemos esse dia Haiti e Escócia. Haiti provando que não é bobo. Ele que já tinha feito 4 gols na Nova Zelândia na data FIFA, mas foi derrotado pela Escócia 1-0, gol do McGinn. Mas também a gente tem que falar do garoto de 18 anos, o Doak, foi muito bem na partida, conseguiu fazer um grande jogo, atenção nele, Ben Gannon Doak, olho nele, que pode
fazer complicações do time brasileiro, consegue 1-0 a Escócia, mas foi pressionada pelo Haiti em dado momento. Haiti provando que não é uma seleção boba, não é qualquer baba vencer do Haiti, por mais que o Brasil tenha, sim, a obrigação de vencer dos haitianos. Próximo jogo, tivemos a Austrália 2, Turquia 0, uma surpresa em Copas, e aí com esse 2-0, a Austrália sai na frente no grupo, a geração turca, que é muito boa, tem o Hakan Çalhanoğlu, tem o próprio Artuğrul, que sou fã, o mago Artuğrul, Arda Güler, jogador do Real Madrid, o próprio Kenan Yıldız, que não tá 100%, entrou só no segundo tempo para tentar trazer algo diferente, mas não conseguiu. A Austrália foi muito bem, conseguindo diminuir os espaços, conseguindo fechar o meio campo, consegue a vitória por 2-0. Alemanha 7, Curaçao 1, placar que a gente já lembra muito bem, dá traumas para o povo brasileiro, e um 7-1 que foi construído, mas as ruas jamais esquecerão dos 20 minutos em que Curaçao estava empatando com a Alemanha 1-1 com o gol do Cominência. É Cominência? Até aqui, ó, caramba, fugiu. Mas é Comenense, isso mesmo, Comenense, fazendo o gol, fez uma grande partida, jamais esqueceremos aí, as ruas jamais esquecerão dos 20 minutos de empate, quando o Comenense deixa tudo igual. Depois disso, sai mais 6 gols, e aí acaba o 7-1. Com esse placar, a Alemanha supera o número de gols marcados na história das Copas da seleção brasileira. Temos que recuperar esse número aí, esse número é ainda mais gritante, quando a gente pensa que o Brasil participou de todas as Copas e a Alemanha não. Tem um ditado aí, o Gary Lineker falou uma vez, que o futebol é um esporte simples, são 22 jogadores correndo atrás da bola e no final os alemães sempre vencem. Será verdade? Não sei, porque eles têm 4, a gente tem 5, por enquanto. Porque né, já fazem 24 anos que a gente não ganha uma estrelinha a mais. Próximo jogo, grande jogo aqui entre Costa do Marfim e Equador, foi apenas 1-0, mas foi, na minha opinião, um dos grandes jogos de Copa do Mundo. Equador foi vice da eliminatória sul-americana, tem um bom time, tem o Plata, tem o Valência, jogadores que passaram aí por clubes brasileiros, o Plata ainda está no Flamengo, mas também tem grandes jogadores, é uma boa seleção, uma boa geração. Tem o Encapié do Arsenal, tem o Pátio, bicampeão de Champions League, tem o próprio Caicedo do Chelsea, tem o Vítor, que nesse modelo aí de vários jogadores de times selados, o Vítor, que joga no Pumas, teve a melhor nota SofaScore. E tá aí, um jogo que o Equador chutou bola na trave, poderia ter saído vencedor, assim como Costa do Marfim, que a gente tem que falar, que chutou na trave também. O gol sai no final de Amad Diallo, jogador do Manchester United, que já é conhecido por esse clutch no finzinho. E aí, a gente tem que falar desse time da Costa do Marfim, que teve no Diomandé, sua grande figura, jogador do RB Leipzig. E que jogador, tá? Dedo lisinho, foi o melhor jogador da partida. Olho nele, vai ser vendido por mais de 100 milhões de euros, pode anotar, porque Diomandé é a grande revelação desse time da Costa do Marfim na temporada, joga no Leipzig, jogando muito na Bundesliga, olho nele que é divertido demais de ver jogar. Próximo jogo a gente vem com Holanda 2, Japão também 2, um confronto bastante equilibrado e olho na seleção japonesa, porque é a minha aposta. A surpresa é uma equipe muito boa, mesmo tendo perdido, por exemplo, jogadores como o Endo, volante do Liverpool, o Mitoma, também é outro que perdeu, jogador do Brighton. Enfim, perde peças importantes, o próprio Tomiyasu, ele vem com lesões, tá tendo que voltar a jogar, entrou no meio da partida, e o Japão consegue com um gol de cabeça, para acabar com mais um estereótipo aí, fazer o gol de empate no último minuto. Os gols aí da Holanda foram causados por Summerville, que teve a sua primeira convocação exatamente na última data FIFA, jogador de muito potencial do West Ham. E você sabia, eu vou trazer o tópico final, que é o tópico informação, com algumas informações e curiosidades aqui. Então guarde esse nome, guarde Summerville, que a gente vai falar dele já já. Os gols do Japão foram de Kamada e Nakamura. Tivemos também a Suécia vencendo por 5-1 a equipe da Tunísia, jogadores de futsal dos dois lados, o Ali de um lado, o Saad de outro. Tivemos a máscara do Gyökeres, a máscara do Gyökeres vencendo a partida, um 5-1, a dupla Isaac e Gyökeres, somos dois. Você tem o Ibrahimovic, o Isaac muito leve, um jogador de velocidade, um jogador que tem mais trato com a bola, o Gyökeres mais aquele pivô, jogador de arraste, de explosão física, de se fazer, segurar e fazer o pivô. Deu muito certo essa dupla, conseguindo a vitória por 5-1. No próximo dia também tivemos jogo. Bélgica e Egito, tudo igual, 1-1, Salah jogando por dentro, não gostei tanto, mas o Egito consegue sair na frente, inclusive no Egito tem um Zico.
Sim, Zico. Fez gol no Brasil na data FIFA, esse nome é inclusive em homenagem ao jogador Zico mesmo do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, e o gol da Bélgica sai quando entra Lukaku fazer aquela pressão. O De Ketelaere foi escolhido para ser o 9, mas fazendo muito mais a função de falso 9. Lukaku entra para dar esse peso dentro da área, e ele é matador, não tem jeito, apesar do gol ter sido contra, ele teve participação quando a bola foi pra rede. 1-1, Irã e Nova Zelândia, 2-2, também jogo bastante movimentado, gol pra lá, gol pra cá, 2 gols do Elijah Just, tem que ser falado, inclusive no time da Nova Zelândia tivemos o primeiro caso de um filho de uma jogadora que também jogou a Copa do Mundo a jogar a Copa do Mundo, foi o caso aí da Nova Zelândia. Empate histórico, Espanha 0, Cabo Verde 0. Espanha que é uma excelente equipe, favorita a ser campeã da Copa do Mundo. Isso com o Nico Williams e Yamal, que são os dois diferenciais, que é um time que trabalha, constrói a bola, constrói o jogo, tem a bola no pé, consegue muito bem aquele tic-tac espanhol, por mais que eu não goste muito do termo. Mas quando a bola chega na frente, precisa chegar nos caras diferentes. E são Yamal e Nico Williams, ambos recuperando de lesão, não começaram na partida. E a gente viu uma Espanha muito... no ataque, uma Espanha sem poder de fogo. Ferran Torres é um jogador de atacar espaço, tem seus gols com a camisa do Barcelona, mas não conseguiu fazer render, assim como o Oyarzabal, que é o grande goleador, mas muito com a ajuda de Nico e Lamine Yamal. Sem os dois, sem a imprevisibilidade, sem 1 contra 1, sem o poder de fogo dos dois, fica difícil para a equipe da Espanha, que não é desculpa, porque tinha que ter vencido a equipe do Cabo Verde, que empata no 0-0. Uma grande partida de toda a linha defensiva do Cabo Verde, sofreu até pouco. Gols esperados da Espanha foi de apenas 2, algo pouco esperado, pelo que a gente previa aí no pré-jogo, e consegue sair com um empate. Detalhe, Adinei e Pico, 2 grandes zagueiros que foram na partida contra a Espanha, e é claro, com Vozinha, que foi a grande história dessa Copa do Mundo até então. Próxima partida, Arábia Saudita 1, Uruguai também 1, jogo que o Uruguai foi melhor. A Arábia Saudita que não tem um time ruim não, tem o próprio Al-Dawsari, camisa 10 da equipe do Al Hilal, muito bom jogador. A gente pode passar aqui por jogadores como, por exemplo, o Abdulhamid, bom lateral, o próprio Kaibari. É um time que tem peças, sim, a serem exploradas, mas quem foi melhor foi exatamente a equipe do Uruguai, mesmo sem a Arrascaeta, com a presença de alguns jogadores conhecidos aí pelo povo brasileiro, como foi o caso do Matias Vinha, como é o caso do Varela, jogador diferente. Valverde jogou como meio aberto pela direita, jogou até melhor o Uruguai, mas uma falha do Muslera, acabou levando seu gol e depois consegue o gol com o meio-campista, o Araújo, Maximiliano Araújo, fazendo o gol de empate. Próximo jogo, próximo dia, estamos chegando, hein? Chegamos aqui mais à frente, chegamos no dia de hoje. França e Senegal 3-1. Não vinha sendo um bom jogo do Mbappé. Não vinha sendo um bom jogo da França. No primeiro tempo que o Senegal teve chance de abrir o placar. O Nicolas Jackson mandou uma bola na trave ali, contou com o azar do lado senegalês e sorte do lado francês, na bola para bater nas costas do Manhã e acabar indo para fora. O Senegal criou sua chance, fechou bem, saía bem em velocidade, mas no segundo tempo a França aumentou de ritmo. O Mbappé que perdeu 2 gols frente a frente com o goleiro, mas aí desencanta, né? Abre o placar numa bela bola de Olise, que foi, na minha opinião, o melhor jogador da partida. Ele jogando por dentro, mas flutuando muito também pelo lado direito. Consegue uma bela bola pro Mbappé, faz 1-0 e as coisas continuam melhor quando o Barcola faz o segundo. Aí tem até um golaço do lado do senegalês para diminuir o jogo para 2-1. E o terceiro é do Mbappé batendo de primeira de fora da área. Mbappé com 2 gols, era a grande história de um goleador nessa Copa, mas vamos chegar nele, porque tivemos também Iraque e Noruega. Iraque 1, Noruega 4. Detalhes ao gol de Hussein, exatamente. Ele que foi interrogado 7 horas pelos Estados Unidos, né? O país da liberdade nem tanto, aparentemente. Foi interrogado 7 horas. É um Iraque que sofreu com muitos problemas de visto, de logística, assim como a equipe do Irã. E o Iraque conseguiu fazer seu golzinho. Foi até o gol de empate, mas não foi suficiente. Haaland marcando 2 vezes, conseguiu colocar na frente a equipe da Noruega, e aí as coisas foram se tornando mais ao natural, com o gol de Østigard de cabeça, zagueiro do Napoli, e para finalizar, o gol de Hussein, também o gol contra já no final, aí é uma história já não tão feliz pro atleta. 4-1 para a Noruega contra o Iraque, e finalizando com a grande história do dia, por isso que eu estou com essa camisa, Argentina 3, Argélia 0, é impressionante. Na minha visão, é o melhor jogador da história, assim, o Messi, ao lado de Pelé, porque pela diferença
do tempo, o futebol era outro. Eu tenho dificuldades em fazer essa comparação mais claramente, então coloco os dois na prateleira de melhores jogadores da história do jogo. Nunca vai haver um Pelé, assim como nunca vai haver um Lionel Messi. Fazendo 3 gols se torna o maior artilheiro das Copas do Mundo, chegando a 16, igualando o Klose. É bizarro. Ele vai fazer 39 anos na Copa do Mundo, jogando há 3 anos no futebol da MLS. Consegue se provar que enquanto houver futebol, enquanto o Messi jogar futebol profissionalmente, ele é o melhor jogador do mundo. Não quer dizer que ele faça a melhor temporada do mundo, não quer dizer que ele tem que ganhar a bola de ouro todo ano. O que eu quero dizer é que, enquanto ele jogar, ele é o melhor jogador de futebol do mundo, decide mais o jogo, e andando. É impressionante como ele, todo jogo, nos 20 anos de carreira do Messi, fazem planos para parar ele, fazem planos, colocam armadilhas, arapucas, jogadores, universos, tramóias, tudo para parar o Messi. Impressionante como ele sempre consegue estar livre. É uma noção de espaço incompreensível que faz Messi. É muito lindo a gente ver os últimos traços de o artista, né? Os últimos traços de Lionel Messi com a camisa da Argentina, e vai fazer muita falta. Jamais veremos um igual ao Messi. Podemos ver um muito bom de maneira diferente, mas igual ao Messi jamais. O Messi é a personificação do futebol. Acho que quando ele parar, o futebol vai perder um pouco de seu significado e um pouco de sua magia materializada, mas continuará sendo o esporte que amamos. Por fim, a Argentina joga muito bem, impressionante como consegue colocar o seu ritmo no jogo, um ritmo lento, a escaloneta, jogo de muita aproximação, jogo que valoriza o Messi, que fica parado lá na frente no momento decisivo. Quando a bola cai nele, ele faz o que faz. O primeiro gol, que foi inclusive anulado, já tinha sido um golaço batendo na saída do goleiro com muita tranquilidade. O segundo gol, que aí vamos pro gol de verdade, né? O primeiro da partida, recebe um bolão do De Paul, cruzando as linhas de defesa da equipe da Argélia, e o Messi bate muito bem, uma chapada cruzada impressionante, falha do goleiro Zidane, poderia ter ido melhor. O goleiro Zidane, que é filho do Zidane. Informação. Ele acaba falhando, o Messi faz o primeiro gol. O segundo gol sai também numa falha do Zidane, chute de fora da área, se eu não me engano, do McAllister, acaba rebatendo no goleiro argelino. E ali o Messi, com muita calma, é impressionante também. Ele poderia fazer gol, chegar batendo forte, porque o Zidane estava vindo. Ele só dá um passo pro gol, muita qualidade. Impressionante como joga de bola. Ele toca na bola e já começa, meu Deus do céu. Enfim, 2-0, e o terceiro sai no gol mais Messi possível. Uma boa tabela pelo lado esquerdo, ele recebe da esquerda, bate no contrapé do goleiro, fazendo um golaço assim, um gol muito parecido como os que faz no Inter Miami com o passe do Jordi Alba, como foi assim durante o tempo de Barcelona, inclusive naquele gol dele no El Clássico, que ele tira a camisa e mostra pra torcida, um gol muito parecido. Show do Messi, melhor atuação até agora de um jogador na Copa do Mundo, absurdo, impressionante, sem palavras, é o melhor jogador da história. Enquanto ele jogar, enquanto houver futebol em Messi, haverá Messi no futebol e haverá o melhor do mundo jogando. É isso, acabando o vídeo, mas agora com um quadro. Vai ser o quadro Informação. Então já vamos. Informação! Boa parte dessas informações vieram aqui do amigo do programa Antônio Pimenta, mas vamos com algumas delas. Você já deve ter percebido que a quantidade de chuteiras rosas nos atletas na Copa do Mundo é muito grande. Se não percebeu, comece a reparar. Acontece que, por coincidência, as grandes marcas Nike, Adidas, Puma resolveram trazer suas edições de chuteira para a Copa do Mundo na cor rosa. Por isso está tudo rosa. Mais uma informação. Outra informação. Sabia que Paco Rento, o lendário jogador do Real Madrid, ele é familiar, na verdade, do Llorente, hoje jogador lateral direito da equipe da Espanha? Mais uma informação. Agora a gente começa com também ótimas informações e pontos de curiosidade. Detalhe, lembra do Somerville que eu falei dele? O ponta da equipe da Holanda? Ele é o segundo jogador com mais letras a já marcar em uma Copa. O nome dele é Crescêncio Gilberto Silvério Cirro Somerville. Está atrás apenas do jogador com mais letras a marcar um gol em Copa do Mundo no nome. E esse jogador é Sócrates. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Tá aí, informação. Quer mais uma informação? Lá em 2010, a Suíça venceu a Espanha. Foi a vitória contra La Roja e o gol saiu de quem? Gelson Fernandes, nascido aonde? No Cabo Verde, mesmo Cabo Verde, que foi aí zebra da competição. Quer mais uma informação? Até o dia 4 de Copa do Mundo, a Costa do Marfim era o único país com menos espécies diferentes de pássaros a ganhar de um país que tem mais espécies diferentes de pássaros. É uma informação aqui. O México venceu da África do Sul. O México tem
11.137 espécies de pássaros e a África do Sul, por exemplo, 850. A Coreia do Sul venceu da Tchequia com 528 espécies de pássaros diferentes, enquanto a Tchequia 400. Estados Unidos com 1.167 vence o Paraguai com apenas 712 espécies de pássaros. O Haiti perdeu para a Escócia, que tem o triplo de espécies de pássaros. A Austrália vence da Turquia com o dobro de espécies de pássaros. A Alemanha tem 200 espécies de pássaros a mais que Curaçao e também venceu. Mas o Equador, que apesar das suas 1.703 espécies de pássaros, acabou sendo derrotado por Costa do Marfim com apenas 630 espécies diferentes de pássaros. Mais uma informação, a última vez que um jogador teve 5 dribles certos e 4 faltas sofridas em uma Copa foi o Hazard em 2018. Quem passou? Exatamente Lee Kang-in, do PSG. Mais uma informação, e para finalizar o programa, não canso de dizer que o Messi é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Sim. E o único jogador 2 vezes eleito o melhor jogador de uma Copa? Sim, também é Messi. E o jogador eleito o melhor jogador da partida em todas as fases da Copa? Sim, também é Messi. E o a marcar em todas as fases da Copa do Mundo? Sim, também é Messi. É Messi na cabeça, o melhor jogador do planeta que esse mundo já viu. Até porque não tem como outro mundo ver. Na verdade, até tem. Com OVNIs. Inclusive, sabe qual é o caso de OVNI com mais avistamentos no Brasil? Foi num jogo do Vasco. Exatamente. Mais uma informação para você. Fique com essa. É isso, depois desse resumaço, eu vou dormir. Mentira, eu não vou dormir, porque na verdade, já temos 26 minutos de jogo de Áustria e Jordânia, e eu tenho que ficar acordado até 3 da manhã para ver essa partida. Então é isso, deixe seu like, compartilha se você gostou desse resumão de Copa do Mundo, algumas aleatoriedades, alguns fatos, mas o maior deles é que Messi segue sendo o melhor. Ele é incomparável. Até a próxima, valeu, abraço, até a próxima, fui. Como é que o Cristiano Ronaldo vai dormir essa noite? Cara, amanhã, pobre do Congo, hein? Pelo menos 20 finalizações da gol vai ter. E aquele negócio, né? O Messi é o que o brasileiro queria que o Neymar fosse, o cara que para decidir num lance. Mas, infelizmente, o Neymar ainda não está apto e o Messi tá aí fazendo hat-trick, até porque é um abismo de diferença entre os dois jogadores, porque é um abismo de diferença do Messi para quase qualquer um. Então é isso, valeu, um abraço, até a próxima, fui.